Graça, paz, saúde e prosperidade a você aí que está aí nos assistindo mais uma vez, que tem gostado dos nossos vídeos, que está divulgando, está escrevendo, que bom, né? A Bíblia em Gênesis, capítulo 2, verso 18, diz: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjuntora que lhe seja idônea. E no versículo 20, o Senhor fala algo, né? E deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Mas para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. E no versículo 22 está: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. A palavra correta no hebraico não seria transformou, mas seria edificou. Ao longo da criação de Deus, tudo que Deus fazia, quando Deus criou os peixes, o céu, o sol, as aves, os animais, ele sempre dizia que era bom. E quando Deus criou o homem, ele falou: é muito bom, muito bom. Mas aqui nós vemos a primeira vez que Deus fala: não é bom. E não é bom o quê? Que o homem esteja só. É a primeira vez que nós escutamos da parte de Deus ele dizer que algo não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Segundo ponto, Deus fala: falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra idônea significa madura, amadurecida. Segundo a tradição judaica, Adão foi criado com 30 anos. Não teve pai, não teve mãe. Eva também foi criada com 30 anos. E aqui é uma coisa muito interessante. Deus não fez 2 bonecos de barros para formar o homem. Ele fez apenas um boneco, ele criou apenas um boneco. Então podemos dizer que o homem, em certo sentido, ele foi criado. Mas a mulher, ela foi edificada a partir do homem. E quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, Deus estava olhando, em primeiro lugar, a necessidade do homem. Mas quando Deus fala, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea, Deus estava olhando a sua necessidade. Por quê? Porque Deus, quando criou o homem, Deus mandou que o homem ele fosse fecundo, que ele se multiplicasse e que ele dominasse todos os animais, acima de tudo os répteis. Então Deus deu uma comissão ao homem, que Deus sabia que o homem sozinho, por si só, seria incapaz de realizar essa comissão de Deus. Então Deus vendo a necessidade de realizar a sua comissão, ele criou a mulher. Então a mulher era criada como auxiliadora dentro do projeto de Deus. Então Deus, ao criar a mulher, Deus estava fazendo com que o homem fosse capaz de realizar o seu plano, o seu projeto. Este homem, como nós falamos no vídeo anterior, ele é dotado de espírito, alma e corpo. E eu quero dizer para vocês que o corpo ele tem 3 divisões. Ele é dividido em cabeça, em troncos e membros. Isso do ponto de vista biológico, físico. Segundo ponto, o homem ele é dividido também na alma. A alma é constituída de mente. Mente significa inteligência, memória, raciocínio. O homem também é dotado de emoções. Emoções. E o homem também possui desejos. Então a alma é constituída de mente, vontade e emoção. Isto é alma. Então quando alguém fala eu quero, é alma. Eu sinto, é alma. Eu penso, é alma. Eu me lembro, é alma. E tem uma outra parte do homem que é o espírito. Eu não estou falando do espírito de Deus. Eu estou falando do homem, do pneuma, do homem. O espírito humano, assim como o corpo e a alma, ele também está dividido em 3 partes. A primeira parte do homem é a intuição, a parte do espírito. Intuição. O que é intuição? A intuição é aquela coisa que o espírito sente, porque o espírito, ele rompe 2 barreiras, o tempo e o espaço.
Então é aquela voz que você escuta que fala, não faz isto. E você vai lá e faz. Então a intuição. Dizem que as mulheres têm esta sensibilidade intuitiva nas coisas. Por outro lado, o homem também tem consciência. Então, apesar de que você praticar certos atos, você pode dizer assim, olha, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém estava perto, ninguém pode testemunhar, mas você sabe o que você fez. Não precisa de ninguém apontar o dedo para alguém para dizer, olha, fulano, você errou, você não está certo, isso não é correto. Você sabe quando você erra, porque você é dotado de uma consciência. Esta consciência, ela às vezes te aprova e ela às vezes te condena. Esta consciência não é porque você é um ser religioso, mas é porque todos os homens têm isto. Isto é algo natural do espírito humano. A terceira parte do espírito do homem é a comunhão. Você não sabe porque muitas vezes você sente simpatia, empatia, antipatia com algumas pessoas e por outro você sente simpatia, sente comunhão, sente um espírito vibrando. Por quê? Porque você sente comunhão. Então como é que funcionam as coisas? Ou teu espírito comunga com a pessoa, ou repele a pessoa. Ou você se une ou não. E a unidade, segundo a Bíblia, só é possível no espírito. O corpo, ele é muito complexo. A alma é muito dividida. Mas só o espírito é capaz de unir. É por isso que o apóstolo Paulo fala desta união mediante o espírito, o vínculo do espírito. O homem é dotado dessas três características, espírito, alma e corpo. O homem que é tripartido, tanto na alma como no corpo, e se eu fosse mais, ele poderia ainda repartir mais o homem, né? Segundo Freud, na psicanálise, né, de Freud, ele também divide o homem em consciente e subconsciente, né? Consciente, inconsciente e subconsciente. São três partes que está dividida a mente humana, segundo Freud, na psicanálise. Mas de tudo isso que eu quero dizer é o seguinte, que isto foi criado por Deus. E quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, a primeira coisa que o homem recebe é esta vida. E esta vida ele recebe aonde? Dentro do Espírito. Simbolicamente, o corpo, a alma e o espírito, do ponto de vista teológico, do ponto de vista dos teólogos, a gente poderia também ver essa divisão acerca do tabernáculo, que é a morada de Deus. O tabernáculo é constituído de átrios, santo e santo dos santos. Por quê? Porque ele segue essa mesma divisão tripartida do homem. O átrios representa o corpo, o santo representa a alma do homem e o santo do santo representa o espírito do homem. Pode observar que no livro de Números, a arca da aliança ficava onde? No santo do santo. Porque quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, Cristo passa a morar, a princípio, no teu espírito. Então o teu espírito recebe uma outra vida, que é a vida de Cristo. E você passa a ter a vida divina, que é a vida de Deus, morando dentro de você. O teu corpo, quando chegar no final da história, no final da tua vida, ele vai ser não apenas ressuscitado, mas ele vai ser transformado. Ele vai ser conformado, como diz as Escrituras. Porque assim como ele é, diz João na sua primeira carta, assim nós seremos. O que é que está precisando de Deus trabalhar? Qual é o objetivo final da fé do homem? Qual é o objetivo final da nossa fé? Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Da sua primeira carta, verso 9, ele fala que o final da salvação é a salvação da nossa alma, que o objetivo da fé é a salvação da alma. O espírito é salvo quando eu aceitei Jesus. O corpo é salvo quando ele for transformado e conformado. Mas a alma é objeto de Deus. E Deus, ele quer, segundo Lucas, ele quer ser vida dentro do teu espírito. Ele quer ser salvação dentro do teu espírito. Maria, cantando lá o cântico dela, lá em Lucas 1:54, ela diz: a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Olha que coisa interessante. A alma dela precisa de um Senhor. E o espírito dela
precisa de um Salvador. E todos nós temos essa mesma carência dentro de nós. Nós hoje temos a vida de Deus, a vida divina. Mas o que está faltando hoje em nós? A natureza divina. O apóstolo Pedro escreveu 2 cartas. A primeira carta de Pedro, ele trata acerca da vida divina. E a segunda carta de Pedro, ela vai tratar acerca da natureza divina. A vida divina é aquilo que nós recebemos de Deus para nos tornar filhos de Deus. Quando nós nascemos, nós não somos filhos de Deus. Mas segundo a Bíblia, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, nós se tornamos filhos de Deus quando nós o recebemos a Cristo, não como doutrina, não como conhecimento, mas como nossa vida. Então, quando o Senhor ele entra em nós, ele passa a ser a nossa vida. E nós se tornamos filhos de Deus. A carta aos Efésios diz que nós somos filhos adotivos de Deus, no capítulo 1, verso 5. E lá em Romanos 8, nós recebemos o espírito de adoção. O espírito que nós recebemos é o espírito de adoção que clama, Abba, Pai, Papaizinho. Então, nós não nascemos filhos de Deus, nós se tornamos filhos de Deus quando Deus entra na nossa vida. Quando nós passamos a ser morada de Deus. Só que quando Deus entra na minha vida, eu tenho a vida divina. Só que está faltando algo em mim. O que está faltando em algo em mim? Está faltando que a natureza divina. Porque apesar de eu ser filho de Deus, apesar de eu ser regenerado, redimido, remido, nascido de novo, quando eu olho a palavra de Deus, quando eu leio a mensagem do Senhor Jesus, eu vejo que eu estou muito distante de Deus. O que é que está faltando em mim? Está faltando a natureza divina. E é exatamente esta natureza divina que precisa ser impregnada na minha alma. De que maneira a natureza divina ela passa a fazer parte de mim? Quando a minha alma for dominada, plenificada por Cristo. Então, eu tenho minha vontade, eu tenho o meu ego, eu tenho o meu eu. Esse meu eu, essa minha vontade, esse meu ego, ele tem que sair fora. Como dizia o apóstolo o João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O que ele crescer? É ele tomar conta da minha alma, conta da minha mente, conta dos meus desejos, ele tomar conta das minhas emoções. Então, significa que ele está crescendo dentro de mim. Então, ele está se tornando o Senhor da minha alma. Então, quando ele se tornar o Senhor absoluto da minha alma, eu não vou ter apenas a vida divina, mas eu vou ter também a natureza divina. Então, assim como ele é, eu serei. Nesse caso, eu estou sendo conformado com ele. Eu estou tendo não apenas uma vida, que é uma vida sobrenatural, uma vida eterna, uma vida de qualidade, que é a vida que Deus nos oferece, mas eu vou também estar tendo a natureza de Deus. Eu vou estar tendo a mente de Cristo, os sentimentos de Cristo, o olhar de Cristo, o tocar de Cristo. É por isso que Paulo dá a entender nas suas cartas que nós devemos ser outros Cristos. Ou seja, a nossa vida tem que ser uma reprodução daquilo que Deus está operando no nosso interior. Esta nossa transformação de homens naturais para homens que vivam de maneira sobrenatural, vivam em Cristo, vivam no Espírito. Então é isso que Deus está fazendo em nós. Então nós hoje aprendemos uma coisa muito interessante, que o homem é dotado de espírito, alma e corpo. Lá em Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 23, Paulo fala que o vosso espírito, alma e corpo. Olha só, espírito, alma e corpo. Se nós lêssemos Gênesis, nós íamos falar corpo, alma e espírito. O que mudou? Mudou a ordem. Mas Paulo se enganou? Não, ele está falando uma coisa diferente. Porque quando Cristo entrou em nós, o Espírito passou a ter a preeminência na nossa vida. Então, em vez de Paulo começar a falar do homem a partir da carne, ele começa a falar do homem a partir do Espírito. Então, por isso nós vamos ter Espírito, alma e corpo. Ele não se confundiu com a regra. Ele simplesmente, ele inverteu a regra. Por quê? Porque aconteceu algo novo.
Deus, quando passa a morar dentro de nós, já não sou eu quem vive, é Cristo que está vivendo em mim. E este viver que eu vivo hoje na carne, eu vivo na fé daquele que me amou e se entregou por mim. Então, hoje em dia, a nossa vida é uma vida de maneira sobrenatural. Irmãos, que bom que você está ligado conosco, que bom que você me escutou. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado porque você está sintonizado conosco. E eu gostaria de falar uma coisa para você. Continue ligado conosco, continue escutando as nossas mensagens. Nós estaremos cada dia mais falando acerca de teologia, de filosofia, de psicologia, mas de história da igreja, algo que vai enriquecer a sua vida, seu ministério, ou a sua existência. Isso aqui que eu estou falando, não estou falando para pastor, eu estou falando para gente que vai poder aplicar esses conteúdos na sua vida, na sua prática, no seu dia a dia, né? Glória a Deus. Então, irmãos, se inscreva, curta o nosso canal, compartilhe, divulgue entre seus amigos, dá um like, continue sintonizado conosco, fala, é bom escutar esse canal. Não esqueça, grave dentro de vocês, vida e edificação. Duas palavras pequenas, lindas, profundas, mas que vai impactar a sua vida. Obrigado por hoje.